Olá, boa tarde. Então, eu começo a primeira fala do nosso grupo, trazendo as expectativas, as experiências do Lesson Study nos anos finais do ensino fundamental. Bom, o grupo GDS, né? O grupo de sábado é uma comunidade de aprendizagem, constituído no ano de 1999, e desde então ele se reúne quinzenalmente aos sábados pela manhã, para trabalhar questões, questionamentos, situações que os professores das escolas trazem para a gente dentro das situações do cotidiano da escola. Bom, ele é formado por professores de escola pública, privada, alunos de licenciatura em pedagogia e matemática, professores universitários e estudantes de pós-graduação. O ano passado, ele se propôs a estudar e a desenvolver um projeto que tivesse como foco o estudo e o desenvolvimento profissional dos professores e o conhecimento do professor em relação à matemática para a escola. E esse projeto, então, veio a ser o Lesson Study. Bom, o que é o Lesson Study? Ele busca como finalidade melhorar o ensino e aprendizagem dos alunos nas escolas por meio do desenvolvimento profissional do professor. É um processo formativo de investigação em que o foco é o trabalho docente e o seu desenvolvimento. Existe uma participação colaborativa entre os professores da escola e os formadores e professores da universidade. E ele busca abranger, em conjunto, o planejamento de aulas, tarefas, atividades, com foco numa análise prévia do que pode acontecer lá na escola. Bom, de acordo com o FUJI, as etapas do Lesson Study se contemplam em 4 momentos. O primeiro impulsiona a questão da temática, da problemática que o professor traz para dentro do grupo. O segundo, na elaboração do plano de aula, pensando exatamente no plano de toda aquela ação. O terceiro é o desenvolvimento do plano de aula lá com os alunos na escola. O quarto é a discussão pós-aula com foco na prática desenvolvida, podendo ter, no caso, a parceria de especialistas externos. E o quinto momento é a reflexão e análise de todo esse processo. Bom, o início do estudo do Lesson Study, o que era e como poderia ser desenvolvido, começou com uma experiência exploratória no ano passado, em 2016, dentro do GDS, para ser efetivamente financiado por um projeto da FAPESP no segundo semestre deste ano. Por causa das especificidades do grupo do GDS e de como ele se constitui, houve uma projeção daquelas 5 etapas citadas por FUJI dentro do GDS. Então, no primeiro momento, ainda assim, é o início da identificação da problemática, da questão, das dificuldades, por parte dos professores escolares, para atender a necessidades de ensino e aprendizagem dos alunos. O segundo momento é o estudo e a discussão da problemática, na ideia de entender o que acontece com ela dentro da sala de aula, sendo discutido dentre os subgrupos e depois no grupo geral do GDS. O terceiro compreende o estudo, planejamento e análise de possíveis situações que vão ocorrer dentro da sala de aula. Então, quais são os objetivos da tarefa, o planejamento coletivo, prever e levantar hipóteses sobre tudo o que os alunos podem vir a responder sobre aquilo ou pode vir a acontecer, e a criação de estratégias para coletar todos esses dados lá na escola. O quarto momento, então, é a implementação da tarefa dentro da sala de aula. Nesse momento, os auxiliadores externos podem estar presentes na sala fazendo os registros, a coleta dos dados, para poder depois utilizar isso como momentos de análise. A quinta etapa é uma reflexão e uma análise sistemática de toda a prática que ocorreu dentro da sala de aula. E a sexta é uma reflexão e análise de tudo o que aconteceu para que se possa replanejar, reorganizar
todo o trabalho da atividade para que um segundo professor possa reaplicar isso em outra sala de aula. Aqui eu trago algumas imagens do nosso grupo GDS como um todo. Depois, alguns momentos em que há a abertura e a discussão das problemáticas trazidas por eles. E, no final, o nosso subgrupo dos anos finais, discutindo e desenvolvendo as atividades. Agora eu passo a minha fala. Bom, boa tarde, né? Eu vou ficar sentado aqui quietinho, que eu preciso das minhas anotações. Um dia eu vou ficar bom, vou ficar lá de pé, pode deixar. Bom, antes de tudo, né, eu gostaria de agradecer aos colegas do GDS pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nessa mesa. Esse grupo, né, demonstra que é possível uma parceria entre a universidade e a escola pública. O GDS valoriza o trabalho do professor em sala de aula. Tanto que eu estou aqui, né? Um professor de escola pública, né? Atualmente eu leciono nos 8º e 9º anos da IMF Correia de Melo. Eu quero lembrar também ao grupo, em particular os membros do subgrupo, né? A Ruth, que está aqui do lado, a Beatriz, o Jussier, o Miguel, a Marielle, a Anne, a Silvânia e o Eduardo. Eu perdi aqui. Não. Cadê meu mouse? Achei. Bom, eu quero agradecer a eles, né, e falar que o que eu vou pronunciar aqui são apenas as palavras, né? As vozes, né, de tudo que está nessa apresentação é deles, né? É um pouquinho de cada um deles que vai aparecer aí, né? Então, começando, tinha uma... Eu já vou pedir desculpa, né, para Eurico, pois depois da sua fala, eu percebo que vou cometer muitos erros, né, na minha apresentação. Nós estamos aprendendo ainda, né, construindo o que é o Lesson Study. E usamos muitos termos inadequados. Pode puxar minha orelha se eu cometer algum erro muito grave. Eu estou aqui do seu lado, hein? Então vamos lá, né? Aí, por que como professor abracei o projeto? Quando em 2016 surgiu a possibilidade do Lesson Study e a aplicação, né, e falar em planejamento de aula, pensei, está aí, né, uma oportunidade de fazer o planejamento de minhas aulas em conjunto com outros professores e pesquisadores da área. Espaço esse que não tem na escola, né, não encontro espaço para um planejamento, né. E também é uma oportunidade de deixar de levar, né, esse trabalho solitário de planejar a aula para casa. Eu queria, na verdade, cúmplices. No sentido de, a partir do acompanhamento e registros, né, fazer uma discussão e análise da aula. Elaboração da tarefa. Eu estava pensando, né, o que modificou, né, em termos de GDS, porque análise de prática nós já fazíamos, né, discussão, sobre aula, né, do professor nós também já fazíamos. O que estava modificando, né? Aí eu pensei exatamente, né, esse planejamento colaborativo, ou esse planejamento em grupo que é a novidade. Então, a elaboração da tarefa. Quais foram as dificuldades, né? Então, como que se deu a elaboração da tarefa? Cada participante deveria elaborar uma aula com um tema de seu interesse. Aí, se a gente pensar em termos de etapa, né, isso seria a primeira etapa, né? 2 temas surgiram para escolhermos. Foi o Teorema de Pitágoras
e a introdução à função a partir de uma conta de água. Houve a discussão sobre os temas de interesse e das dúvidas dos professores. Discussão que foi conceitual e didático-pedagógica dos temas, né, matemáticos, que foram a serem explorados. Escolhemos o trabalho com a conta da água, mas não mais como introdução à função. Na escolha do tema, já deu para perceber que não ia ser tão simples igual eu imaginava o planejamento, né, em grupo. Foram 6 encontros para a construção da tarefa final, 4 do subgrupo e 2 do GDS. Além de várias trocas de e-mails, né, foram, na verdade, muitas trocas de e-mails e alguns WhatsApps. Pensamos em uma matemática fora do paradigma do exercício, né? Atividade como um ponto de partida que dispara as explorações para depois ocorrer a sistematização. E, na verdade, até agora, nós estamos com 4 versões, né, dessa tarefa. O planejamento foi um trabalho minucioso. Pensou-se desde o objetivo da tarefa e até o simples xerox. E, por incrível que pareça, o xerox é que não deu certo na hora da aplicação. Uma das marcas, né, do processo do Lesson Study é exatamente esses detalhes, né, esse cuidado com a elaboração, né. É isso que eu vou falar mais um pouquinho. O objetivo, né, que também foi uma das coisas que nós sentimos muita dificuldade, né, de separar o objetivo do conteúdo matemático para o Lesson Study, né, para esse modelo. O objetivo da atividade foi sendo criado durante os encontros, né. Foi construído a partir do subgrupo, né, e também das colaborações dos outros subgrupos do GDS e dos formadores da universidade. Começou com as primeiras noções para a função, passamos depois para a construção e análise de gráfico, estudo de medida, mediana e moda, e chegou ao final como ler, interpretar e compreender os códigos e procedimentos matemáticos presentes em uma conta da água. A estratégia, né? Como foi essa elaboração detalhada, né? A tarefa em si, inicial, era uma conta de água e tinham perguntas, né, a serem respondidas. O que nós pensamos na elaboração? É exatamente isso, responder as perguntas, pensando no objetivo e nas possíveis respostas e dúvidas dos alunos. Fazíamos uma reflexão sobre tudo o que poderia aparecer na aula e o tempo necessário. À medida que respondíamos às perguntas, levantávamos o material necessário para a sua execução. Na verdade, a gente se colocou bem no lugar do aluno na hora de responder, né? Foi pensando como que ele poderia reagir às perguntas, como que ele ia respondendo, né? E pensando exatamente em todos os detalhes, para tentar não deixar de escapar nada. Nós buscamos também a melhor ordem das perguntas e como apresentá-las. Discussão e análise da implementação. Aqui eu trago um pouco do que surgiu na discussão, né, e análise de uma das versões da tarefa. Acho que, se não me engano, isso é a etapa 5, né, Bia? Eu acho que é a etapa 5 do Lesson Study. Bom, eu já falei de 3 etapas, né? Eu falei da etapa A1, A2, A3, eu pulei a 4, né? Eu apresentarei só um pedacinho da implementação, né, que seria a etapa 4, porque quem vai falar depois é a Ruth, e ela vai ficar responsável aí por falar um pouquinho de como se deu a aplicação.
Bom, mesmo realizando uma elaboração minuciosa da tarefa na sala de aula, sempre surge um novo e inesperado. Depois de aplicado uma versão, esta versão da tarefa com todos os seus registros, inclusive dos seus observadores, onde os alunos responderam essas duas perguntas que estão aí, né, sobre a conta da água, foi feito, junto com todos os subgrupos do GDS, a discussão e análise de alguns pontos. Na verdade, os pontos que vão ser analisados aí são os imprevistos, né? Porque mesmo a gente planejando, escapa, na hora da aplicação na sala de aula, escapa algumas coisas e surge um monte de coisa nova. E eu vou focar aí, né, nos pontos em que acabou atrapalhando, né, o objetivo. Né? Na verdade, aquilo que não deu certo, né, que eu vou falar um pouquinho. Então, a primeira pergunta era o seguinte: toda conta de água apresenta mais informações além do valor e da data de vencimento. Olhando esta conta, quais as informações se pode obter a partir da conta? Indique o máximo de informações que você conseguir perceber. O que ocorreu aí? Os alunos levaram muito tempo para responder essa pergunta, né? Então, isso acabou atrapalhando o término da atividade, porque ficou num número pequeno de perguntas. Eles conseguiram responder duas, né? E analisando, né, com o grupo inteiro, nós percebemos o seguinte: nós concluímos que era devido à grande quantidade de informações que tinha na própria conta. Quando eu fiz o planejamento e eu respondi essa pergunta, eu encontrei 32 informações. Então, isso não estava bom. A qualidade do Xerox também, que eu falei no começo, né? Eu me preocupei, né, na hora de fazer o Xerox com os números que não estavam claros, né? E eu mandei escurecer. Aí o que ocorreu? Os índices, né, o que estava escrito sobre os valores na conta acabou ficando escuro. Então isso também atrapalhou a atividade um pouco. A segunda pergunta: com base nas informações da conta, descubra como a conta de março de 2013 resultou no valor de R$ 117,84. Quais cálculos foram feitos para se chegar a este valor? Aqui também, o que ocorreu? Os alunos tiveram muitas dúvidas, né? As perguntas foram muitas, né? Eles não sabiam nem por onde começar. E daí o que nós percebemos aí? Qual é a conclusão? Que a falta de identificação das informações relevantes na conta, né? Eles não perceberam o que era importante para chegar no valor que estava na conta. Tá? Nenhum dos grupos chegou ao valor. E também percebemos que isso, o concluímos, né, depois da discussão com todos, que o problema era exatamente como que era feita a cobrança. Eles não estavam entendendo o que é uma cobrança em cascata, que é o que apresenta na conta. E depois de perceber isso e ter observado, qual que foi o encaminhamento? Diante das sugestões do grupo, nós pensamos em uma reformulação das perguntas. O que saiu daí depois, quem vai contar ou continuar essa historinha um pouco é a Ruth. Eu vou voltar um pouquinho lá para o meu planejamento. Lembra que eu falei que um dos motivos que eu entrei é exatamente o planejamento, né? E isso trouxe também um pouquinho de frustração. Frustração foi ver o que você elaborou sendo desconstruído, desfigurados pelas sugestões e considerações do grupo. Ou se não, a sua atividade ser sucumbida pela apresentação do outro. E olha que a gente prepara, vai lá na hora e acha que está bom, né? E daí vê isso daí. E daí, o que foi que eu consegui perceber, né? Que mesmo se tratando da matemática, né, da sua exatidão, cada professor não tem jeito, ele leva as suas crenças e apresenta olhares diferentes sobre o mesmo conteúdo matemático. Só que não foi só frustrações, né? Ainda bem.
adaptação e satisfação. Diante desse cenário de se planejar em colaboração, temos uma constante negociação de crenças dos envolvidos, num trabalho de desconstrução e reconstrução. Uma adaptação ao outro, à sua maneira de olhar, às diferentes formas de ensinar matemática. Foi uma satisfação em poder expor a sua forma de pensar sem ser julgado. Foi uma satisfação em compartilhar o mesmo olhar com os outros e saber que aquilo é possível de ser realizado. Em fazer novas descobertas juntos e a partir do outro. Já finalizando, né? E quais as potencialidades, então, do Lesson Study? Eu penso assim, diante do atual modelo da educação que temos e da forma que a escola está estruturada, não dá para pensar no Lesson Study para o planejamento das aulas, né? Para minha decepção, né? E eu entrei nesse barco. As urgências da nossa prática, o dia a dia da escola, engolem este formato de metodologia. Agora, se a gente olhar para a formação de professor, o Lesson Study apresenta pontos importantes. Primeiro, ele parte da necessidade da sala de aula do professor. Ele permite uma troca de experiências. Ele oferece uma análise da própria prática. Ele estimula a busca de fundamentos teóricos que sustentem a prática. Concluindo, nesta minha, ou nossa experiência, o Lesson Study está se construindo, pode ser modelo? Como um modelo de formação continuada interessante. Obrigado. Cometi meu tempo? Não? Boa tarde, gente. Eu sou a professora Ruth e eu vou falar um pouco da experiência do Roberto na escola Correia de Melo, da Prefeitura de Campinas, e da minha, que se chama EMF Governador André Franco Montoro, em Valinhos, que a gente aplicou a mesma atividade nas duas. O Roberto falou das dificuldades que teve, nas primeiras questões. Então, quando foi para a minha sala, a gente já fez diferente, a gente já tirou as xerox direto do site, a gente imprimiu, não tirou as xerox, então a gente não teve problema com essa leitura. E outra coisa também, o Roberto, ele passou as questões na lousa. Ele deu as xerox da conta de água, né, Roberto? Mas ele passou as questões na lousa, então a gente achou que isso também usou um pouco do tempo. Então, quando foi para a minha sala, o grupo decidiu que a gente teria que levar xerox. Ali, para falar que nas duas turmas a gente trabalhou em grupos. Na sala do Roberto a gente teve um problema, porque uma aluna não quis sentar em grupo nenhum. Então a gente respeitou, ela ficou sozinha, a gente deu as atividades para ela e ela desenvolveu o tempo todo sozinha. Então a gente tem que mostrar que isso acontece e a gente tem que respeitar a individualidade dos alunos. Na minha não aconteceu, mas na dele aconteceu. Eu não estive na sala do Roberto, mas como é que funciona? O grupo vai, quem pode, porque nós dois damos aula no mesmo período. Então as pessoas gravam, filmam, e aí eles compartilham pelo Google Drive para o grupo. Então eu assisti toda a aula do Roberto, né? Então, por isso que eu sei o que aconteceu lá. E ele também assistiu a minha. Tá? Depois foram dadas as orientações. Então, a gente pediu que, mesmo cada um tendo sua xerox, a leitura, no final da atividade, eles iriam entregar uma atividade só por grupo, depois que eles finalizassem as questões. E pode passar. Aí eu vou mostrar para vocês a primeira, que é a conta de água que o Roberto falou.
Mas não está aparecendo lá, ó. Pronto, está aí, porque não adianta a gente falar de uma conta de água e não mostrar. Então, a gente escolheu essa conta de água de Vinhedo, porque eu sou da cidade de Vinhedo. A gente discutiu no grupo sobre pedir para que os alunos trouxessem cada um a sua conta de água. Mas, para um primeiro momento, como eles não conheciam, a gente resolveu trabalhar uma única e depois, no segundo momento, pedir que eles trouxessem a conta de água da casa deles para que eles pudessem analisar. Certo? Porque tem aqueles que moram em condomínio, que mora com a avó, que não tem acesso, a gente tem um monte de problemas. Então, para iniciar a atividade, a gente decidiu trabalhar com uma única. Então, se vocês olharem essa conta aí, ela é bem completa. Ela tem, por exemplo, o número da conta, a categoria, se é residencial ou empresarial, a economia que foi feita, o dia da leitura, o mês de referência, tem o endereço, o número do hidrômetro, a condição de leitura, nesse caso aí o hidrômetro era novo, a leitura anterior, a leitura atual, a média nos últimos 12 meses, esse preço público da água, que ele é dividido em faixas, que foi aí que o Roberto falou que a turma dele não conseguiu resolver, porque quando ele pediu para fazer as contas de por que dava R$ 117,84, o que os alunos faziam? Eles viam que a leitura foi de 26 metros cúbicos, eles iam lá na faixa entre 20 e 35 metros cúbicos, multiplicava o valor por 26 e somava a coleta. E não é isso. Se a gente foi analisar, a gente no próprio grupo, no início, teve dificuldade, porque aí você tem que ir calculando por faixas. Então, você imagine, se ele pegar 10 metros cúbicos, ele vai pagar o valor de 18,83. Aí, entre 10 e 15, que são 5 metros cúbicos, você teria que multiplicar por 2,14 e somar naquele consumo médio. E aí, depois, você teria que pegar mais 5 entre 15 e 20, multiplicar por 2,69 e somar aquele valor. E, por último, seriam os 6 metros cúbicos que faltaram, que aí teria que multiplicar e somar. Então, por isso que, num primeiro momento, a questão era direto assim, como eles chegaram nesse valor? A gente não conseguiu. Então, para uma segunda, quando foi aplicar na minha turma, a gente fez diferente. Então, a gente foi por fases. Então, a gente perguntou assim, ó, se a família primeira coisa, a primeira pergunta a gente já mudou. A gente não pediu para analisar todos os dados da conta. A gente pediu para que cada grupo analisasse somente 8 dados. Depois, quando eles foram discutir na sala, aí o grupo trocou a experiência com o outro. Na segunda questão, em vez de perguntar direto por que foi 117, a gente começou assim. Se uma família consumir 8,5 metros cúbicos de água, quanto ele gastaria? Então, eles foram lá no consumo médio. Depois, se eles consumirem 13,5 metros cúbicos de água. Então, a gente foi mais devagar para que eles fossem percebendo as etapas, né? São 9 anos, e no primeiro momento a gente achou que seria fácil. Mas a gente viu que depois não foi isso que aconteceu. E aí a gente percebeu, depois, fazendo por etapas, quando foi na minha turma, eles conseguiram resolver. Né? E ainda foram 2 grupos que depois foram na lousa e passaram essa explicação. Então, olhando, a gente acha que é uma conta fácil. E a gente também, no grupo, decidiu assim, não é isso, o professor Dario, que ele fala que isso daqui é promover o letramento matemático. Então, a gente tem que lembrar que isso não é só com a conta da água, porque geralmente até a gente olha e só olha para a data de vencimento para o valor. Tem outras coisas. Então, a gente pode trabalhar com a conta de força, com a conta de telefone, com o boleto bancário, né? Com outras coisas que estão aí na mão deles e eles não sabem analisar uma porcentagem, muitas coisas. Voltando lá na conta, outra coisa que a gente percebeu, que ninguém no grupo, a gente ficou com essa conta há mais de 2 meses, e tinha uma informação sobre a coleta que ela estava
ela mostra ali embaixo, onde está escrito saneamento básico de vinhedo, ali, bem no vinhedo ali, tem uma informação que ele fala assim, esgoto coletado e tratado, 80% do valor da conta. Ninguém do grupo viu isso. Então, a gente pediu para que eles calculassem depois 32 metros cúbicos. Aí o aluno supôs que tivesse essa coleta, os alunos enxergaram que tinha essa informação, calcularam 80% do valor e colocaram. E aí, todo o grupo estava lá e a gente foi questionar, porque a gente não tinha entendido. Olha a situação. E aí o aluno falou, olha, professora, a informação da coleta que a gente achou que a taxa, que a coleta era uma taxa única para todo mundo. Né? Então, você vê a dificuldade que a gente tem mesmo, porque no grupo a gente tem graduandos, pós-graduandos, tem os professores, e assim mesmo a gente ainda não conseguiu analisar a conta certa. E a gente foi verificar, essa coleta, esse valor era cobrado somente uma vez por ano. Só que o aluno supôs com a coleta, ele calculou, e sem a coleta. Certo? Aí pode passar. Agora eu vou mostrar as 4 fases da atividade. Isso. Não apareceu lá. Isso. Essa era a conta de água sempre foi a mesma. Então, essas daí foram as primeiras perguntas. Então, era pergunta simples. Que mês se refere a conta? Qual foi o consumo de água no mês de maio? Em que mês o consumo de água foi maior? Eram questões simples. Aí foi para o grupo, e aí a gente achou que estava simples, que tinha que focar em algum objetivo. Isso, no objetivo matemático que o professor cobra da gente. E aí saiu essa segunda versão. E se vocês repararem ali no canto, a gente não discute só atividade no grupo. A gente troca muito e-mail. Então, todas aquelas informações ali no meio vai acontecendo durante as semanas. Então, o professor Miguel, ele vai lá e fala, olha, tal questão não está boa, vamos mudar. E aí o grupo vai mudando. Então, todas aquelas mudanças ali, são discussões não feitas lá no grupo, são posteriores ela. A gente faz por e-mail essa troca de informações. Depois tem a terceira, que foi a que o Roberto aplicou. Só que a gente vê que tem várias questões, mas ele não conseguiu sair da segunda, né, Roberto? Ficou muito tempo na primeira e a segunda eles não conseguiram resolver. E aí a última foi a que aplicou na minha sala. Isso. Aí na minha sala a gente só trabalhou com as 4 primeiras questões, e aí lá deu tempo. Depois que eles terminaram de fazer as questões, durante a resolução das questões, porque na sala do Roberto foi o Jussier, que é um aluno do PECIM daqui do mestrado, e a Ingrid, que é da graduação, e o professor Dario. Os 3 foram assistir, filmar e observar a aula. Quando foi na minha, foi o Jussier, que ele trabalha com a filmagem, que é o do mestrado. Foi o professor Eduardo, que ele é professor também da Escola Governadora Franco Montoro, só que de Vinhedo, não de Valinhos, e faz parte do grupo. E o professor Dario. Então, assim, eles não ficam só lá no fundo filmando, não, e gravando e observando. Os alunos chamam, eles vão nos grupos, os alunos perguntam, eles fazem questionamentos o tempo todo para os alunos, mas como você chegou nessa pergunta, o que aconteceu, e aí coloca o gravador para gravar a explicação do aluno, então tem todo um trabalho, porque a gente acha, ele vai lá, vai ficar observando e gravando e eu trabalhando. Né? Não é assim, o grupo está no meio, então, tanto o professor Dario, quanto o professor Eduardo, Jusser, todo mundo que estava ali, interagiu com os alunos. Certo? E depois que eles terminaram as atividades, a gente pediu para que cada grupo fosse responder uma questão. Então, a gente falou que grupo quer e responder a um. Então, o grupo 1 foi lá e explicou, a gente achou tais e tais dados da conta. Aí eu só perguntava, que grupo achou diferente? Aí, entre eles foram falando, eu achei tal coisa, o outro, eu achei tal coisa. Então, foi bem assim, foi entre os alunos a discussão, e a gente só ficou realmente assistindo.
As outras questões também, tem as fotos depois que vai, coloca as fotos lá. Se vocês observarem as fotos, o tempo todo foi os alunos que responderam a questão 1, 2, 3 e 4 na lousa. Eles foram discutindo como eles fizeram com a turma, ou como poderiam ter feito. Os alunos questionaram os próprios alunos, porque não estavam entendendo essa parte da faixa. O aluno que foi o Diogo, e ele foi lá e explicou bem. Essa daí é da turma do Roberto. Aí, ó, se vocês observarem essa foto, está o professor Eduardo, o Justieri e eu. Então, assim, o tempo todo, todo mundo nos grupos. Pode passar. Aí, ó, já é o Guilherme, na lousa, fazendo uma das atividades, discutindo. Aí, a gente no grupo de novo. Pode passar. Está vendo o professor Dario? Então, só para mostrar que há uma interação. E depois que eles foram na lousa, eles discutiram as atividades, explicaram como eles fizeram, tudo. Aí, certo. E aí a gente fechou a atividade. Quando voltou no outro dia, aí não mais o grupo, só eu, aí a gente foi discutir o que eles tinham achado da atividade, porque eu tenho 3 nonos. E os 3 nonos brigaram que queria participar. Aí eu falei, vai participar a turma que trouxer primeiro todas a autorização de imagem. Então, eu distribuí o papel da autorização de imagem nas 3 salas e falei, quem trouxer primeiro, a turma vem. Aí vocês imaginam a briga, né? Ainda graças a Deus que numa turma faltou e na outra também, porque senão ia ter problema. E aí deu certo que a gente foi no nono B. Eu fiquei chateada, a gente gostaria, lógico, de fazer esse trabalho em todos, mas já estava em cima do Xian, não deu tempo e a gente só conseguiu ir no nono ano. E até hoje os outros 2 estão cobrando. E aí eu vou enrolando, mas daqui a pouco a gente vai. Né? Vai dar tempo. Agora eu quero falar aqui, da importância da aplicação do conhecimento matemático na situação reais, porque no outro dia eu pedi para que eles fizessem por escrito o que eles acharam da atividade. Então, a maioria deles colocou que a aplicação dos conhecimentos matemáticos em situação real, né, porque era uma conta de água, e que eles foram para casa e muitos deles disseram que foram pegar a conta para observar, porque, querendo ou não, de uma cidade para outra é diferente. A aula diferenciada, né? Não que a gente não faça trabalho em grupos, mas, além disso, tinha pessoas diferentes, tinha câmeras, tinha, né, gravadores. Então, eles acharam bom. Gostariam de ter mais aula como essa, a maioria deles colocaram. E falaram bastante do uso dos celulares e das câmeras, porque a hora que eles chegaram, eles ficam meio tímidos, porque eles olham, mas depois eles ficaram super à vontade. Eles mesmos falaram que eles nem lembraram que tinha gravador ou que tinha os registros lá, né? E eles trabalharam super normal, muito bem, todo mundo se deu bem. Pode passar. Aí, das considerações finais, eu gostaria de falar da importância desse processo, porque hoje, por exemplo, quando eu vou montar minhas aulas, preparar minhas aulas, eu penso como se eu estivesse no grupo, né? Não é mais aquela coisa eu sozinho. Então, agora eu questiono, bom, mas será que isso vai dar certo? Será que não vai? Vai ser legal? Mesmo estando sozinha, não estando no grupo. Né? Então, são coisas que traz para a gente. Porque, às vezes, na sala de aula, na escola, a gente se sente um pouco sozinha. Né? Muitas vezes, a gente também nem tem tempo para trocar informações, né? A gente sabe como que é difícil, quem está na escola sabe, a gente trabalha sozinho, infelizmente. A colaboração entre a universidade e a escola, porque geralmente eles vão na nossa escola, a universidade faz a pesquisa, fala tchau e muitas vezes nem volta para falar o resultado da pesquisa. Né? E a gente fala, nossa, e aquelas pessoas que vieram? E aí a gente vê que não é isso, está totalmente diferente. Né? Esse Lesson Study está fazendo realmente uma interação. Quem está trazendo, primeiro, os professores que apresentaram as questões. Tanto que, no primeiro momento, o Roberto queria trabalhar teorema de Pitágoras, né, Roberto? Aí eu trouxe a ideia da conta de água, e aí o grupo que decidiu. Isso é muito importante. Então, não é coisa que vem da universidade para a escola. Porque a gente fala, eles estão lá, eles nem sabem. Pergunta se aquele professor já pisou o pé na escola pública. A gente, às vezes, fala isso. Então, não, está vindo da escola pública para a universidade. E esse retorno, tanto para a gente quanto para os alunos, eu acho que é muito importante. Está existindo realmente essa colaboração entre universidade e escola. O conhecimento profissional que nós, professores, estamos adquirindo, né, até para repensar no nosso dia a dia, em como a gente vai trabalhar. E a melhoria de aprendizagem matemática em sala de aula. Porque a gente percebe que a gente começa a se perguntar mais e trabalhar de forma diferente,
cada dia, mesmo não tendo um grupo, mesmo não tendo câmeras, não tendo nada. O ano passado, essa atividade a gente começou o ano passado. E o ano passado a gente discutiu uma atividade aberta que o Roberto trouxe sobre calculadoras, e eu fui aplicar na sala, mas não tinha ninguém para filmar nem para gravar. Mas eu queria ouvir o que cada grupo pensou. Então, o que eu fiz? Eu pedi para que os grupos usassem os celulares deles, cada grupo tinha um celular gravando, como eles iriam resolver aquela atividade. Então, eles discutiram, eu ia passando nos grupos, mas eu não conseguia acompanhar o raciocínio dos grupos. Quando eles terminaram de resolver a atividade, os próprios alunos transcreveram a fala do gravador deles para mim. Aí a gente pegou esse material e levou para o grupo GDS para ver como foi. Né? Então, para a gente ver o raciocínio. Então, a gente, às vezes, dá para desenvolver um trabalho, né? E não necessariamente com todo esse grupo, mas para chegar nessa atividade eu precisei do GDS, né? Senão nada disso estaria acontecendo. Tá bom? Só isso. Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Muito obrigada por ter vindo para essa mesa redonda. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, num assunto que é tão caro para mim, que é Lesson Study. E eu quero agradecer ao professor Dario e ao grupo de sábado por essa oportunidade, excelente oportunidade para compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou professora do Departamento de Matemática da UFSCar, da UNDM, da UFSCar, e também sou docente credenciada do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas, na área de ensino da matemática. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho o papel da Lesson Study, que eu traduzo como pesquisa de aula, já vou explicar, na formação do professor de matemática dos anos finais do ensino fundamental. Eu preciso falar um pouquinho, antes de começar, um pouquinho das minhas origens. Eu sou japonesa, nascida no Japão, mas educada e trabalhando aqui no Brasil, e trabalhando para a melhoria do ensino da matemática. Que o ensino da matemática e formação de professores é a minha paixão, é a minha vida, né? E eu vou dizer para vocês que eu estou trabalhando no tema de Lesson Study há 10 anos, mais ou menos. Então, depois de várias visitas minhas, que eu tive a oportunidade, o privilégio de estar no Japão, visitando a minha terra natal, e tive a oportunidade de visitar pessoalmente várias salas de aula japonesas, certo? Entendi, aí fui introduzida a essa metodologia de Lesson Study, assim, já lá da origem mesmo, lá mesmo, né? E fiquei, nossa, que coisa boa é isso, né? E queria trazer essa maneira de pensar a formação de professores e ensino de matemática para o Brasil. Então, hoje eu quero falar para vocês como foi a minha trajetória nesses últimos 10 anos, começando a partir da minha admiração e a tentativa, a minha pesquisa para trazer essa metodologia para compartilhar com vocês. Então, não imagina a minha satisfação de ver um auditório, não tão cheio, porque eu tenho que competir com a outra mesa, não é verdade? Mas um evento dessa grandeza, trabalhando na Lesson Study. Então, vamos apresentar as coisas. Então, no meu sumário da minha fala, eu vou apresentar um pouquinho o significado da Lesson Study como ingrediente da formação de professor, no sentido do aprimoramento profissional. E nesse ponto do aprimoramento profissional, eu não preciso aprofundar muito, porque muitas falas até agora estão realmente focando que nós estamos trabalhando, tentando entender a Lesson Study como sendo um ingrediente, fazendo parte da formação profissional, né? Aprimoramento profissional. E eu quero discutir um pouquinho, por que eu chamo a Lesson Study como pesquisa de aula. Na fala do professor João Pedro, se falou de estudo de aula, não é? E eu estou usando a palavra pesquisa. Se eu uso a palavra pesquisa, então, por que pesquisa? O que significa pesquisar nesse contexto? E que implicações a sua prática pode trazer, essa pesquisa pode trazer para a prática? E eu quero falar também dos ciclos da Lesson Study como fases da implementação da prática dessa pesquisa de aula. E mostrar para vocês alguns exemplos. Tá? Então, explicando o termo pesquisa de aula para o Lesson Study é a palavra traduzida para inglês do original japonês, que é Jugyo Kenkyu. Eu vi que tem uma apresentação oral, de comunicação oral,
de uma pessoa que utilizou essa palavra, Jugyo Kenkyu mesmo. Jugyo, em japonês, significa aula. Aula mesmo, na prática, na sala de aula. E Kenkyu significa pesquisa e investigação. Então, ele traz consigo uma dimensão um pouquinho maior do que simplesmente estudar uma aula, certo? Então, que pesquisa é essa? Eu gostaria de discutir um pouquinho. Bom, em espanhol, eles traduziram do inglês. Então, você sabe que quando a gente vai traduzindo, às vezes a interpretação dessas palavras traduzidas podem trazer outras conotações e outras interpretações. Então, eu usei, que eu sou fluente em japonês, eu leio em japonês, eu fui introduzida à Lesson Study, ou seja, ao Jugyo Kenkyu, diretamente no Japão, lá na origem mesmo, lá. Né? Então, eu traduzi como pesquisa de aula, e não simplesmente estudo de aula, que é também estudo de aula, sim, mas é algo mais, pelo fato da atividade envolver muito mais que simples observação da prática numa sala de aula, mas abre um campo de pesquisa para a educação matemática. Não é apenas uma metodologia, é um campo de pesquisa. Assim como oportuniza atividades investigativas para o próprio professor em exercício. Ou seja, é um campo de pesquisa e educação matemática como ingrediente de formação profissional que forma o professor de transmissor de conhecimento, como a gente entende na sala de aula, para investigador. Ele eleva ao patamar de pesquisador. Tá? Então, eu vou colocar um diagrama simplificado do fluxo das tendências da pesquisa na educação matemática em nível global, mundial, na área de formação de professores, sobre o qual apoia a nossa pesquisa. Então, o quadro teórico começa lá nos finais dos anos 80, com o conhecimento pedagógico de conteúdo do Schumann, que está baseado na teoria geral da educação de professores, quando ele trouxe a ideia fundamental da formação de professores, que para ensinar, não basta saber somente conteúdo, não basta conhecer as metodologias de ensino, mas precisa combinar todos esses ingredientes juntamente com conhecimento curricular, conhecimento do contexto social, conhecimento de muitas outras ingredientes que tornam uma aula um sucesso. Ou seja, o professor em exercício precisa estudar não somente os conteúdos de matemática e suas teorias, mas como aplicar isso efetivamente para se tornar um bom professor. Certo? Tá? Então, essa ideia trouxe um quadro teórico muito forte para quem estava trabalhando na educação de professores. O que precisa para o professor se tornar um bom professor? Isso evoluiu durante o ano 90 e no começo dos anos 2000, o conhecimento de conteúdo matemático para o ensino de Deborah Ball e Hyman Bass, a partir do começo do 2000, mas principalmente pela publicação deles de 2003, trouxe uma área nova de pesquisa, não tão nova, mas uma área consolidada de educação matemática, que chama-se a pesquisa baseada na prática da educação de professores, na prática para a prática. Essa palavra de na prática para a prática está sendo falada em muitas das apresentações aqui nessa conferência, certo? E aí, em 2012, no ICM Study, que inclusive foi aqui em Águas de Lindóia, houve um resumo desse conhecimento de conteúdo matemática para causar o impacto desejado na prática para a prática, foi dada pelo artigo do Silver, que falou, precisamos organizar, então, as tarefas. Não adianta falar da importância de que o professor precisa pesquisar a sua prática, mas pesquisar como? E pesquisar para a prática, mas qual prática? Não é verdade? Então, falar é fácil. Precisava organizar as tarefas organizadas para impactar. É a prática que potencializa os resultados da pesquisa na área de formação de professores, mas que impactem a sua implementação na sala de aula. Então, trouxe um roteiro mesmo, quer dizer, um alerta para que a pesquisa não fique somente na teoria, mas realmente produza. Então, nesse sentido,
eu venho trabalhando para produzir essas tarefas, ou seja, uma orientação. Por exemplo, na palestra da professora Letícia, hoje de manhã, ela falou como planejar um estudo dentro do grupo, as discussões, planejamento, aprender, ou seja, produzir o plano de aula, o plano de discussões, o plano de práticas, é uma tarefa. Mas essa tarefa não pode ser jogada. Uma primeira fase é realmente discussão, reflexão, ver as necessidades, decidir. Mas, para quê? Como? Por quê? E quais serão as consequências? Não é? Tá? Então, eu trago a Lesson Study e resolução de problemas como proposta desse PLT, Professional Learning Task. Ou seja, a tarefa de aprendizagem profissional, o roteiro. Por quê? Porque, então, eu vou pular essa parte aqui, porque eu já disse isso aqui da ênfase na pesquisa, certo? Então, por que pesquisar a Lesson Study e as atividades de resolução de problema na sala de aula? Porque a Lesson Study na pesquisa de educação matemática propicia atividade de pesquisa para os professores aprenderem como ensinar. E a atividade de resolução de problemas promove a aprendizagem autônoma e colaborativa dos estudantes, desenvolvendo o pensar matematicamente. Então, vocês estão vendo que aqui a resolução de problemas está focada na aprendizagem autônoma e colaborativa dos estudantes. Não está falando aqui da aprendizagem dos professores. E desenvolver o pensar matematicamente dos estudantes. Por quê? Porque desde a origem, no Japão, a Lesson Study desenvolveu como uma pesquisa de educação matemática para os professores aprenderem como ensinar visando aproveitamento efetivo dos estudantes. Ou seja, quando os estudantes erram, o professor está preparado para saber por que errou e o que esse erro pode levar. E o erro é do professor, da metodologia ou do conteúdo? Qual é o fluxo de conteúdo, de desenvolvimento matemático do conteúdo que está por trás dessas razões do fracasso? E é fracasso mesmo? Será que os erros e as maneiras inteligentes de corrigir não devem ser pesquisadas para tornar a aula efetiva? Para servir de modelo para os próximos professores? Isso traz a pesquisa na mão do professor. Então, a resolução de problemas num ambiente de aprendizagem participativa, eles aprendem como estudar e aprender, ou seja, entregar para os alunos a tarefa de aprender. E ao aprender a entregar para os alunos a tarefa de aprender, os professores aprendem a ser melhores professores. Entendem qual é o conteúdo que precisa ser dado em dada sequência, como o PLT, tá certo? Para que o aproveitamento seja dado. Que o aproveitamento não é do professor. O aproveitamento do professor, do conteúdo matemático, o conteúdo matemático é aproveitamento do aluno. Agora, o aproveitamento do professor é todo esse pedagógico content knowledge, ou seja, conhecimento pedagógico de conteúdo que está nas origens da educação de professores. Então, os professores aprendem como ensinar, transformando o paradigma na dinâmica da sala de aula para promover a participação dos estudantes. Eles exercitam o conhecimento organizado do conhecimento matemático necessário para conduzir o pensamento matemático a ser desenvolvido pelos estudantes. Então, vocês estão vendo que os professores devem ter um conhecimento organizado do conhecimento matemático antes de propor para os alunos como desenvolver o pensamento matemático. Certo? Vejam que nós temos no nosso PCN que fala resolver problemas não é apenas uma metodologia. Constitui atividade matemática para alcançar objetivos educacionais. Ou seja, o grande sucesso, por exemplo, nos resultados do PISA ou do TIMSS e de outras avaliações externas, sempre mostram que os países que adotaram a resolução de problemas como seu eixo dentro do currículo, eles estão melhorando. Está mais do que na hora da resolução de problemas não ser simplesmente uma metodologia a ser experimentada, mas ser o verdadeiro objetivo dos professores de matemática dentro da sala de aula brasileira. Certo? Então, para desenvolvimento do pensamento matemático, existe essa publicação recente
do Isoda e do Katagiri, de como desenvolver o pensamento matemático dentro da sala de aula por meio dos métodos de resolução de problemas e lesson study. E essa a publicação é a tradução em inglês do Becker, do Jerry Becker e do Shimada, em cima de um texto clássico no Japão que causa um impacto muito bom na sala de aula, que também é a resolução de problemas abertas, que propicia discussão entre os alunos, certo? E esse último, essa Lesson Study, é uma publicação recente. Ele tem um capítulo inicial muito importante, em que pesquisadores da educação matemática, como Alan Bishop, Jeremy Kilpatrick, David Toll, os pensadores da educação matemática, das filosofias da matemática, da educação matemática, eles reconhecem contribuições da Lesson Study no desenvolvimento do pensamento matemático e na pesquisa sobre a formação de professores. Então, formação de professores, que é o nosso assunto, é realmente um campo de educação matemática, de pesquisa e educação matemática, que todos nós somos participantes. Então, tem um problema. Muito bem, eu já aprendi muita coisa sobre a Lesson Study e como que está sendo feito nos outros países, mas como interpretar e desenvolver essas ideias no contexto da formação de professores do 3º e 4º ciclos do ensino fundamental e médio no Brasil? Essa é a tarefa nossa, não é? É o tema, certo? O ciclo da Lesson Study, essencialmente, é planejamento da aula, todo mundo sabe disso, até o professor João Pedro colocou as fases também, né? Colocando o planejamento em ação, refletindo sobre a aula, mas vocês estão vendo a flecha voltar? Isso daqui é um ciclo. Então, vocês estão vendo que o planejamento da aula é essencial no ciclo da Lesson Study. Aí, colocando o planejamento de ação, geralmente o planejamento da aula, da Lesson Study, é uma atividade colaborativa, como vem sendo falado em muitas palestras aqui no nosso congresso. Então, colocando o planejamento em ação, significa ir efetivamente para a sala de aula e colocar aquele plano de aula para os alunos, certo? Mas para verificar se o plano está dando certo, é preciso haver observação, registro, gravação, né? Diário de bordo. Nós temos muitos instrumentos para colocar o planejamento em ação, mas uma das coisas mais importantes para observar é se os alunos aprenderam o objetivo daquela aula. Então, o objetivo da aula não é conseguir executar o plano do cabo a rabo. Ai, graças a Deus, eu consegui terminar. Fiz do jeito, mas foi assim mesmo. O que é importante no planejamento de aula? O que eu vou dar? Qual é o tema? Ou eu decido e seja o que Deus quiser? Eu espero que os alunos gostem? Eu vou mudar? Não, eu vou mudar a carteira, eu vou mudar o material didático, eu vou levar o material concreto. Não. Tudo aqui no planejamento de aula tem que ter o tema. Qual é o objetivo? O objetivo tem que ser aluno. O aluno tem que aprender. Mas aprender o quê? Então, a meta de aprendizagem do aluno é a primeira coisa a ser colocada aqui no planejamento de aula. Tá certo? E na hora de colocando o planejamento de ação, para poder refletir sobre a aula e fazer a autocrítica, para depois melhorar, às vezes você pode errar demais na primeira vez que dá. Dá tudo errado. Tudo aquilo que você pensava que fosse bom, vai dar tudo errado. Mas é ruim isso? Não. É a hora que, se você tiver o planejamento da aula com seus objetivos bem estabelecidos, você sabe olhar, através da observação aqui, o que refletir para poder voltar. Tá? Não posso entrar em muitos detalhes, porque o meu tempo é bastante curto. Tá? Então, a estrutura da Lesson Study é esse planejamento colaborativo escolar, tá certo? Ele tem detalhes de objetivos e expectativas da execução e da reação dos alunos. O professor tem que visualizar, mentalizar como esse plano vai ser executado. Então, você sabe, aquele 7º ano A é danado. Não para de falar, usa o celular, eles não obedecem, são indisciplinados. Então, o que eu vou fazer? Se eu der esse problema, como que aquele menino vai reagir?
Será que o Antônio vai vir na aula? Ou seja, todas as possibilidades têm que estar presentes na hora de você planejar. Não adianta você planejar uma aula ideal que funciona no 7º ano B, porque o 7º ano C é diferente. Então, a mesma estrutura da aula tem que ser planejada de acordo com cada classe. Certo? Execução. Avaliação da execução do professor e do aproveitamento dos alunos. Sessão de análise e reflexão sobre os resultados. Crítica e proposta de melhoria do plano de aula. Então, como saber que a aula está bem planejada? Então, nós temos resultados da pesquisa, inclusive uma publicação lá do Japão, que mostra um checklist. Eu fiz a aula. Antes de ir para a sala de aula, será que a minha aula está bem planejada? Então, existe um checklist para saber se todos os ingredientes de um bom planejamento estão presentes. Está acabando já o tempo, né? 10? Nossa, então tem que correr, gente. Tá? Então, o que deve ser observado, tá certo? Refletir sobre e como. Eu vou correr um pouquinho, gente, por causa que eu quero mostrar para vocês a trajetória das experiências, porque essa mesa redonda são experiências, né? Então, vou lá. Então, a estrutura da pesquisa de aula proposta para o contexto brasileiro, nós colocamos antes de mais nada, a reflexão, preparação do conteúdo, objetivo curricular, sala de aula. Porque aqui no Brasil, não adianta você chegar numa escola e falar para o diretor ou coordenador pedagógico, hoje eu vou dar uma aula diferente. Se o professor falar, se o diretor falar assim, está dentro do currículo? Está dentro do material da situação da aprendizagem, do caderno do professor, do aluno no estado de São Paulo? Se estiver fora, mas nem pensar, que você vai perder tempo. Como se uma boa aprendizagem de matemática fosse uma maneira de você perder tempo. Uai, se eles aprenderem, não adianta você dar a situação da aprendizagem sem ninguém aprender nada, não é verdade? Então, nós trabalhamos na pesquisa lá na UFSCar, com meus alunos, em cima do currículo do Estado. Tá? Depois planejar, planejar a aula, enunciar problemas e questionamentos, executar o plano, observar, reflexão. Então, nós reconhecemos que esse ciclo da Lesson Study são etapas da resolução de problemas. Mas problemas para quem? Problemas para o professor aprender a dar aula. Ou seja, aqui está, entender o problema, a aula para 7º ano, B ou C, buscar conhecimentos prévios, o que os alunos sabem, o que eu posso pedir, o que eu posso fazer. Elaborar estratégias para conduzir a aula, prevendo cada etapa da aula, executar o plano segundo a estratégia desenhada, e depois aqui analisar resultados, validar, revisar o plano, autocrítica, estudar a natureza dos erros dos alunos e depois voltar novamente fazendo todas as reflexões. Então, eu usei as etapas da resolução de problemas para mostrar no curso de formação de professores, que a problematização da tarefa de ensinar, de planejar e executar uma boa aula, está dentro das metodologias de resolução de problemas. Então, agora eu vou fazer exemplos. Um pouquinho rápido agora, mas então eu vou conseguir. Tá? Então, esse daqui é um manipulativo para a aula de frações, que foi desenvolvido dentro do nosso programa de ensino de ciências exatas da UFSCar, e aplicações nas escolas públicas, está sendo aplicado desde 2007 para cá. E o material está sendo melhorado, tudo. Aqui nós temos os alunos trabalhando. Para que serve esse material didático diferenciado? Vocês estão vendo que a distribuição das carteiras aqui é um pouco diferente, tá certo? Por exemplo, esse material serve para explorar o conceito de fração, comparar 1/4 e 1/3, por exemplo, para decidir qual é o maior. Ele ensina o conceito de denominador e o numerador como contador das unidades fracionárias, certo? Isso aqui é 1/3, porque 1/3 porque cabe 3 pedaços iguais na mesma unidade, certo? Isso aqui tem o brilho, por causa que nós temos a transparência em cima. Esse daqui é 1/4. 1/4 porque cabe 4 vezes. Colocando uma placa em cima do outro, comparado com a mesma unidade, como todo, a gente percebe que 1/3 é maior, por causa que tem esse pedacinho a mais. Quanto mais, nós temos uma transferência que dá a equivalência de 1/4 com 3 unidades de 1/12,
está aqui como 4 unidades de 1/12. Inclusive, a gente pode trabalhar adição e subtração com denominadores distintos. Isso aqui eu vou pular, porque senão vai, né? Está aqui também do mestrado para o ensino de matemática, da aula de geometria do 6º ano, Escola Estadual de Osasco, construção, regra e compasso, exploração investigativa, descoberta da propriedade da desigualdade triangular, com a afirmação: eu sei fazer sozinho, não preciso copiar, eu sei o que fazer, eu sei o que eu quero construir. E eles testam valores numéricos diferentes para investigar possibilidades, tá certo? Então, que está aqui é uma atividade exploratória, vocês podem fazer paralelo com a palestra do professor João Pedro. E a tabela de alguns casos, para ver um caso possível, 2 casos impossíveis com para poder deduzir a propriedade de desigualdade triangular. 6º ano, tá? Exploratório. Está aqui também classe de 6º ano, aprendendo a expor soluções e justificativas para os colegas. Aqui, ó, trabalho em grupo. O aluno explicando na lousa, com material concreto, com a exploração, resolvendo problemas sobre uma situação de aprendizagem do material do currículo do Estado. Tá? Aqui, na Escola Pública de Franca, estão registrando suas soluções, explicam aos colegas. Assim, eles compreendem melhor o conceito de frações equivalentes e melhoria de comunicação e expressão oral. Eles usaram também isso, mas eles utilizam um modelo de barras, também baseado na matemática da Singapura, que eu também estou desenvolvendo. Tá? Principalmente, esse caso é de um aluno indisciplinado que veio transferido de uma fundação casa, que pediu para o professor para poder explicar a sua interpretação sobre frações. E você sabe que fração é um demônio, né? Aqui. Estudantes colaboram para exibir suas ideias que fundamentariam uma solução possível, estão explorando, para um problema sobre a área de uma figura, que requer análise de propriedades geométricas. Então, conteúdo de área, explorando as propriedades geométricas. O grandão e o pequenininho trabalhando juntos para explorar as propriedades do conceito de área e de figuras. Trapézio, hexágono, certo? Hexágono regular. E aqui nós temos uma dissertação também de mestrado, lá do PPGCE, de resolução de problemas, princípios da pesquisa de aula. Nós utilizamos desde o planejamento até a reflexão e voltar, usando o modelo da matemática de Singapura para pesquisar a transição do conhecimento aritmético para a algebrização. Olha a solução do aluno. Modelagem, uso da variável, equação, resolução, a matemática e justificativa. Essa parte da justificativa dificilmente a gente vê nos trabalhos dos nossos alunos. E aqui também, interpretação, certo? E justificativa, certo? Então, depois dessas experiências, por meio da pesquisa no programa de pós-graduação, sempre foi a Lesson Study, apesar de ser colaborativo, uma tarefa coletiva, esse é um trabalho que nós fizemos de pesquisa, para tentar encontrar o caminho para executar os princípios da pesquisa de aula nas nossas salas. Então, eu não estava contente ainda, né? Eu precisava levar o Lesson Study, perseguir mesmo os princípios da Lesson Study para uma atividade coletiva. Então, eu tive a oportunidade de ter um projeto que foi financiado pela CAPES, um projeto piloto de capacitação coletiva de professores em exercício, anos finais, no ano de 2013 e 2014. E o que nós aprendemos? Que nós aprendemos como modelar esses cursos de capacitação coletiva de professores já em exercício, certo? Possibilidades de implementação, quais são as limitações e possibilidades, aprimoramento de professores na sua prática e, para isso, produção de materiais didáticos específicos para professores. Certo? Esta aqui é uma professora de Alagoas, esta aqui são 2 apresentações de finais do curso de Alagoas, certo? Aqui eu estou fazendo uma síntese final. Está aqui o grupo de estudos da diretoria de José Bonifácio, que se iniciou como sendo uma continuação quando terminou o financiamento do PROF ou BMEP, em cima da resolução de problemas e Lesson Study. Aqueles alunos, os professores capacitados quiseram formar o grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa surgiu
depois dessa capacitação coletiva. Então, aqui nós estamos fazendo a reunião inicial para a determinação de tema, da necessidade da sala de aula e tudo. E nesses cursos, essa é a professora Marina, do Polo de São Carlos. Ela é professora atual do Instituto Federal de Bragança Paulista. Essa é a professora do Polo do Presidente Prudente, fazendo a sua apresentação das experiências de Lesson Study dentro da sala de aula, depois da nossa capacitação. Então, com isso, eles aprenderam a discutir em grupo, compartilhar experiências, novas ideias, consolidação de conceitos e uma confiança crescente. Então, sempre perseguindo o modelo da pesquisa de aula. Já estou no último exemplo, já vou terminar, tá bom? Tá. Então, o grupo de pesquisa da diretoria de José Bonifácio estava, desde o início, baseado nos princípios da pesquisa de aula, que é a Lesson Study adaptada para nosso contexto, como extensão desse projeto. Desde 2015 nós estamos. Nós começamos com 18 professores. Hoje nós temos mais de 50 professores e a diretoria de São José do Rio Preto ficou com inveja, falou assim, nós também queremos fazer. Então, duplicou. Então, nós temos um grupo em São José do Rio Preto e diretoria de José Bonifácio. Os professores das escolas estaduais enviam um representante de cada escola estadual para esse grupo. E esse grupo se reúne para não onerar os professores nas OTs, certo? Convocada pela Diário Oficial. Então, os professores vão, as secretarias, as diretorias disponibilizam o transporte, o lanche, certo? O lanche está acabando, mas pelo menos a van está indo. E a Taquaritinga agora está querendo também fazer, certo? Então, a gente está tentando compartilhar essas ideias. Então, uma reunião coletiva preparatória antes da aula, aqui a gente discute tanto o conteúdo, metodologias, as suas crenças, certo? Para organizar, certo? Esta aqui é a discussão coletiva após o relatório da aula, reflexões, análises e avanços. E agora, atualmente, eu estou no meio de um projeto internacional em andamento em 2017. Bom, aquele grupo continua. Mas aqui nós estamos fazendo uma parceria da diretoria de José Bonifácio num projeto internacional, cruzando fronteiras entre Japão, Chile, Peru e Brasil. Eu estou levando um relatório desse projeto que acabamos de fazer, uma aula no dia 19 de junho, ou seja, menos de um mês atrás, entre Valparaíso e Mirassol, em São Paulo, em ambiente de aula simultânea por Skype. E análise pós-aula nós estamos fazendo agora, certo? Então, vocês estão vendo que aqui é o ambiente da sala, aqui tem um telão da Skype, tá certo? Aqui tem uma professora de espanhol para tradução, certo? Aqui nós fizemos a gravação com duas câmeras. Nós temos carteiras arrumadas em grupo de 5 alunos cada. E como o pessoal do Chile estava vendo a nossa preparação, quando eles viram a nossa preparação do grupo, eles começaram a mudar tudo lá, para tentar ficar igual a nós. E a aula foi planejada em conjunto mesmo, certo? Colaboração, certo? 25 alunos do 6º e 7º ano. E vocês estão vendo aqui, os gráficos que foram grudados aqui na lousa para ser trabalhados, é um assunto transversal sobre o consumo responsável de energia. Desde a produção de energia, tá certo? O que é produção de energia? O que é produção de energia? Poluente, não poluente, né? Claro. E nós pegamos os dados a partir do Banco Mundial, tá certo? Do consumo de cada país. E observem que nós fizemos um estudo que Chile é um país pequeno diante do Brasil. E a população muito pequena em relação ao Brasil. Contextos totalmente diferentes. Mas nós fizemos questões para instigar a interpretação e o desenvolvimento do pensamento crítico e de cidadão para consumo responsável, através de consumo per capita, porcentagem de consumo de combustíveis fósseis, o que isso significa para aquecimento global e tudo mais, certo? Tá? Então, essa aqui é a socialização com a classe chilena. O Chile está aqui é a nossa aluna, que foi, cada mesa elegeu uma pessoa para responder à tarefa, certo? E o pessoal lá do Chile também compartilhou. Então, foi uma experiência, gente, é uma coisa assim que é de arrepiar. Que os alunos chilenos, cara a cara, conversando com os meninos do Brasil.
conversando sobre a mesma aula, compartilhando os mesmos resultados, aprendendo, certo? Esta aqui é a nossa professora do nosso grupo de estudo, certo? E aqui a turma brasileira, depois na foto final, aqui atrás está diretor e gente do diretoria de São José do Rio Preto, observadores e do nosso grupo de estudo. Então, como conclusão, já estou terminando, pesquisa de aula é uma metodologia valiosa que estimula professores para se tornarem melhores professores e pesquisadores da sua própria prática. A aula participativa e investigativa oferece a possibilidade de aprendizagem efetiva e satisfatória para os alunos. O foco é sempre alunos. Não o que você conseguiu dar na aula, mas o que os alunos conseguiram aprender. E a oportunidade de professores descobrirem dimensões distintas de avaliação em diversas etapas do ensino e aprendizagem. Porque quando você entrega para os alunos a tarefa de aprenderem, ele ganha o tempo dentro da sala de aula para pesquisar, avaliar melhor a sua prática e a aprendizagem dos alunos. Então, a resolução de problemas como uma PLT exerce um forte papel na implementação de práticas que visa a aprendizagem de professores e alunos. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada.